Vamos falar agora sobre a crise política. O Fantástico teve acesso a novos trechos de conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Dessa vez, numa reunião na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, com a participação do atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, quando ele ainda era conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Segundo Sérgio Machado, na conversa houve troca de reclamações sobre a Justiça e a Lava Jato. Na gravação, Fabiano Silveira faz críticas à condução da Lava Jato pela Procuradoria e dá conselhos a investigados na operação. Neste mês, ele assumiu o Ministério da Transparência, responsável pela fiscalização, controle e ações do governo para combate à corrupção. O ministério foi criado pelo presidente em exercício, Michel Temer, no lugar da antiga Controladoria Geral da União. Funcionário de carreira do Senado, Fabiano Silveira atuava no Conselho Nacional de Justiça. Era conselheiro do CNJ, para onde tinha sido indicado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, quando foi escolhido para ser ministro da Transparência, Fiscalização e Controle do governo Temer, o órgão que substituiu a Controladoria Geral da União. Cerca de 3 meses antes de assumir o cargo, Fabiano Silveira esteve em uma reunião na casa de Renan Calheiros, onde a Lava Jato foi amplamente discutida com os investigados. Durante as tratativas do acordo de delação premiada, o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, disse que no dia 24 de fevereiro deste ano foi à casa de Renan Calheiros para conversar, entre outras coisas, sobre, abre aspas, as providências e ações que ele estava pensando acerca da Operação Lava Jato, fecha aspas, e disse que participaram dessa conversa 2 advogados de Renan, um de nome Bruno e outro Fabiano. Sérgio Machado disse, abre aspas, no início relatei aos advogados sobre o que ocorreu em minha busca e apreensão, fecha aspas. E na revelação mais importante, Sérgio Machado diz que, abre aspas, trocamos reclamações gerais sobre a Justiça e sobre a Lava Jato, fecha aspas. Sérgio Machado gravou a conversa. Participaram da reunião, além de Sérgio Machado e Renan Calheiros, presidente do Senado, Bruno Mendes, um advogado, ex-assessor de Renan, e Fabiano Silveira. Ou seja, o atual ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, encarregado de combater a corrupção no governo federal, participou de uma conversa em que, segundo Sérgio Machado disse aos investigadores, foram feitas críticas à Lava Jato e à Justiça. Além disso, é possível entender que Fabiano orienta Renan e Sérgio Machado a como se comportar em relação à PGR, ou seja, a Procuradoria-Geral da República. A qualidade do áudio é ruim, há várias pessoas na sala, mas é possível identificar as vozes de Machado, de Renan Calheiros, de Fabiano e de Bruno Mendes. A TV Globo pediu ao professor da Unicamp e perito Ricardo Molina que também analisasse a gravação. Ele disse que, acima de qualquer dúvida razoável, a voz é de Fabiano Silveira. A certa altura, Sérgio Machado lê alto um depoimento do ex-diretor da Petrobras e delator da Lava Jato, Paulo Roberto Costa. Eles ouvem as acusações e os argumentos de defesa de Machado. Sérgio Machado se dirige a Fabiano e diz que as explicações que tem são contundentes. Bruno critica a cobertura da imprensa. Esse foi o motivo, Fabiano, que eu vi. Você vê que as explicações que estão aí, você vê que são todas contundentes. Tudo que eles falam, a imprensa só dá. Rapaz, você acredita que os caras tinham cara de pau de dizer no noticiário que o Renan ia ser julgado? Em seguida, Fabiano faz um comentário sobre a situação de Sérgio Machado. Diz que ele deve procurar o relator da medida cautelar para prestar esclarecimentos. Eu concordo que uma suspensão de tempo do objeto de uma medida cautelar simplesmente não dá condição. Dizer assim, olha, não é comigo isso, eu acho que tem que dizer, eu tenho que se dirigir ao relator prestando alguns esclarecimentos, é verdade. Agora, no nosso lado, não tem, sabe Deus deve estar pisando. Sobretudo, Fabiano, não tem nada. Não tem nada para fazer um movimento para fazer seguro. Nós não temos movimento para fazer agora. Renan Calheiros diz a Fabiano que está preocupado com um dos inquéritos a que responde no Supremo, o que investiga se o presidente do Senado e Sérgio Machado, entre outros agentes públicos, receberam propina em forma de doações eleitorais para facilitar a vitória de um consórcio de empresas em uma licitação para renovar a frota da Transpetro. Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef citaram o negócio em depoimento. A campanha de Renan teria sido contemplada com 2 doações no valor total de R$400 mil. Renan diz a Fabiano, sem entrar em detalhes, que está preocupado com um recibo. Machado diz que ele foi incluído em um processo de 800 mil,
Uma voz que não é possível identificar pergunta se foi o CEF quem disse que o dinheiro foi para Renan. Machado diz que não. Cuidado, Fabiano, isso me preocupa, tá? Eles botaram num processo lá de 800 mil, o que o CEF tinha dito que era para o estaleiro. Eles estão de acordo, você tem certeza que era para você que o processo. E o CEF? Não. Da conclusão, eles entendem que como foi ligação do Nesse momento, Fabiano discute com eles a estratégia de defesa de Machado e Renan nesse caso. Fabiano aconselha Renan, aparentemente, que ele não deve entregar uma versão dos fatos, pois isso daria à Procuradoria condições de rebater detalhes da defesa. Está entregando já a sua versão para os caras da PGR, né? Entendeu? Por exemplo, tem detalhes aqui que eles não tem detalhes que eles vão querer como é que usam. Eles não terão condição. Mas quando você coloca aqui, eles vão querer rebater os detalhes que você colocou. Mais à frente, Fabiano chega a fazer críticas à condução da investigação pela Procuradoria. Diz que Janot e os procuradores estão perdidos. Diz que o Janot não sabe nada. Então, nosso pai, em cada processo, tem um procurador. Eles estão perdidos nessa questão. A gente não pode... Eu estou vendo que eles estão jogando. Pela informação que vocês têm, não tem nada, eles não apuraram nada até hoje, é isso? Não, é a última informação, né? Ó, veja só, eles estão jogando informação antes dessa coisa da música. Eles, desde o início, eles estão jogando. Desde o cara fala, não conheço o Renan, mas aí o cara fala, só para cima de moneda. Em outra conversa, no dia 11 de março, sem a presença de Fabiano, Renan e Sérgio Machado comentam a atuação do atual ministro da Transparência, que teria ido falar com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, depois da reunião que tiveram no dia 24 de fevereiro. O Fantástico apurou que Fabiano procurou diversas vezes integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato para tentar informações de inquéritos contra Renan e saía de lá com evasivas, que eram comemoradas por Renan. Renan disse que alguém na Procuradoria nada tinha achado contra ele e classificou o presidente do Senado de gênio. Eu sou Fabiano. O Renan, se o Renan tiver feito alguma coisa que eu não sei, mas esse cara é um gênio, que nós não achamos nada. Ainda procurando tudo. Procurado, o ministro da Transparência, Fabiano Silveira, não quis dar entrevista. Por meio de nota, admitiu que esteve, abre aspas, de passagem, fecha aspas, na residência oficial do Senado, mas que não sabia da presença de Sérgio Machado. Disse ainda que não tem, nem nunca teve nenhuma relação com Sérgio Machado. Segundo Fabiano, ele esteve involuntariamente em uma conversa informal e jamais fez gestões ou intercedeu junto a instituições públicas em favor de terceiros. A defesa do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, disse que não pode se manifestar por causa do sigilo da delação premiada. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, não respondeu aos nossos contatos. O presidente em exercício, Michel Temer, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não quiseram comentar.